Queridos, se tem um privilégio que a gente tem é fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja. Eu já tive com a minha igreja local, aqui está a minha igreja expandida, a minha igreja local hoje de manhã, já ministrei a ceia hoje, pastor. E terminei, o culto não tinha terminado, mas o primeiro culto, né? E eu vim para cá para estar com os irmãos. E eu queria, para nos inspirar em tudo que a gente vai falar, eu queria ler um texto que é Colossenses, capítulo 3, versículo 15, porque ele tem muito a ver com aquilo que a gente vai contar agora, a gente vai conversar, que a gente vai aprender. Então eu queria que você... Deixa eu ligar aqui. Opa. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque esse texto ele tem uma forma, ele tem um jeito, ele tem uma proposta, ele tem um estilo de vida para a igreja. Como nós vivemos no nosso dia a dia, nos nossos encontros. Ele diz assim, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Para mim, aqui está o jeito que a gente vive. O nosso jeito de viver, centrados, onde a mensagem de Cristo realmente ela nos conduz, ela nos leva. Aqui nos diz como nós nos reunimos, quando nós encontramos, baseada nessa riqueza que vive no coração da gente, baseado naquilo que nós ensinamos e aprendemos uns com os outros, porque é assim que a gente vive. A gente ensina e a gente aprende. E esse texto fala que nós, e quando nós estamos juntos, não só como igreja, a família do sangue de Jesus, como também, muitas vezes, a própria família de sangue, reunidos como cristãos, nós cantamos, salmodiamos canções espirituais. Fizemos isso agora no culto. Louvamos a Deus e temos um coração sempre cheio de gratidão. Isso aqui é estilo de vida. Isso aqui não é um testemunho da igreja primitiva que existiu há 2000 anos atrás. Essa igreja a quem o apóstolo Paulo estava escrevendo. Esse texto é para mim, esse texto é para nós. Esse texto é a nossa conduta, é o jeito que a gente vive. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e enxergar. É assim mesmo que a Igreja Batista Avenida dos Estados vive, é assim que Bacaxeri vive. As igrejas que se submetem à palavra de Deus, que verdadeiramente são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, conduzidas pelos ensinamentos da palavra de Deus, é assim que a gente vive. Querido, eu estou muito envolvido em um projeto chamado Igreja Multiplicadora, como o pastor falou. E uma das coisas que mais tem me alegrado é ver o movimento que Deus está fazendo. Inclusive, tive na Pioneira o ano passado, tive na Pioneira em Ijuí, o ano retrasado, no congresso, o ano passado foi um congresso de educação, que eles promoveram, conversando com o povo da Pioneira, e foi muito gostoso, porque a gente vê que Deus está fazendo uma obra no Rio Grande do Sul, que Ele está fazendo em todos os outros lugares. E isso é o que mais me alegra, é o que mais me motiva. Tudo que eu tenho feito, o meu trabalho, tudo que eu escrevo, os livros, os artigos, tudo que o Senhor tem me permitido fazer, o meu ministério na igreja local tem sido focado na igreja que está espalhada pela cidade, nos lares. E é essa igreja que ela não é uma igreja estabelecida só por cultos. Não é uma igreja. Eu estou numa igreja que hoje, nos últimos anos, nós crescemos muito. Então eu estou numa igreja que tem 4 mil membros. Você fala, como é que tem comunhão? Dá para fazer junta panela numa igreja de 4 mil membros? Não, não dá. Não dá. Para fazer um almoço tem que ter uma mega estrutura, uma organização muito grande. Mas como é que ela consegue crescer e ela manter a essência do evangelho? Não é com cultos dominicais. Por mais gostoso que seja cultuar, né, com a família, estar aqui com os irmãos, é gostoso, mas não é aqui que nós vamos conseguir, na totalidade, de experimentar e viver aquilo que Deus estabeleceu para nós, de sermos igreja, mas é em todos os lugares. Então eu sempre digo, existem algumas cadeiras que nós precisamos nos sentar. Existem algumas cadeiras que o cristão
o membro da igreja precisa se sentar. E eu vou tentar rapidamente explicar isso. Vou pegar essa cadeira aqui, essa banqueta, mas é uma cadeira igual a que você está sentado aí. É uma cadeira onde eu me sento. Então, existe uma cadeira que eu preciso me sentar constantemente. Faz parte do meu jeito de ser me sentar nessa cadeira sistematicamente. Que cadeira que é essa? A primeira cadeira que eu preciso me sentar para, de fato, ser um servo de Deus é a cadeira da minha intimidade com Deus. Se eu não me sento nessa cadeira, todas as outras cadeiras estão comprometidas. Tudo na minha vida está comprometido. O cultuar no domingo está comprometido quando eu não tenho uma intimidade com Deus, quando eu não vivo essa intimidade. Então eu preciso me sentar nessa cadeira. A minha comunhão, a minha conversa com Deus, ela é diária. E essa comunhão com Deus envolve o quê? Envolve o meu falar e o meu ouvir, a minha oração. Envolve o meu ouvir a Deus através da sua palavra, a minha vida devocional. Então essa cadeira eu preciso me sentar. Essa cadeira eu preciso me sentar diariamente. A segunda cadeira que eu preciso me sentar, e é uma cadeira que é muito importante, então eu me sento aqui na cadeira da intimidade com Deus. É no GPS, né? Que cadeira que é essa? É a cadeira onde eu tenho um grupo que me conhece, um grupo que sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu e a minha esposa temos um GPS que abrimos na nossa casa e ele tem crescido e o Senhor ajuntou lá algumas pessoas. Estamos nos reunindo com as crianças em torno de 12, 13, 14 pessoas. Ele começou pequenininho, mas ele tem crescido. Mas esse grupo, ele está mais perto da gente. Esse grupo, sistematicamente, ora pela minha causa e a causa da minha esposa. Eles sabem as necessidades e o que está acontecendo na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque lá nós compartilhamos. Eles sabem quando eu estou viajando em outro estado, para um seminário, um congresso. Eles sabem mais ou menos o que está acontecendo na minha saúde, na saúde da minha esposa. E eu e a minha esposa está lá atrás, viu, gente? É a Márcia. Eu sou o Márcio, casado com a Márcia. Ela está ali comigo, né? Esqueci de apresentar ela. E nós temos 3 filhos: a Juliana, a Mariana e o Mateus. A Juliana fez 27 anos, olha só, né? E a Mariana vai fazer 25 anos. E o Mateus tem 22, em maio faz 23. Mariana e Juliana já são casadas, o Mateus casa em dezembro. Eu e a minha esposa já estamos vivendo meio vazio, porque o Mateus tem tanto compromisso na igreja, no trabalho, ele é líder da juventude lá na área dos universitários, né? Então, ele coordena pequenos grupos de universitários. Mas essa cadeira, essa segunda cadeira que eu preciso me sentar, é a cadeira da comunhão com pessoas que me conhecem. Será que dá para fazer isso no domingo? Não dá para fazer isso no domingo. Eu posso conhecer pessoas no domingo, eu posso me abrir, eu posso chegar aqui um pouco antes, conversar e contar para o irmão que eu estou vivendo, ele ora pela minha vida. Tudo isso é possível, mas sistematicamente eu vou conseguir fazer isso com ele? Então minha próxima causa ele vai estar sabendo? Não, mas aquele GPS... ele sabe exatamente o que está acontecendo e eu consigo manter um nível de comunhão e isso indifere o tamanho da igreja. Isso indifere o tamanho da igreja. Terceira cadeira que eu preciso me sentar, o discípulo do Senhor Jesus precisa sentar, é a cadeira aonde eu aprendo. É a cadeira da escola, a escola bíblica. A escola bíblica, nós chamamos de escola bíblica discipular, lá no Bacaxeri, porque ela praticamente hoje tem classe todos os dias da semana, tem cursos, e escola bíblica envolve tudo, desde o curso médio de teologia às nossas crianças. Então tudo está embaixo do guarda-chuva da escola bíblica discipular. Então lá na EBD, eu cresço, eu aprendo. Por quê? Na EBD é diferente do meu GPS. Por que é diferente? Porque no meu GPS é um encontro de compartilhar, a gente compartilha a palavra, nós colocamos o nosso posicionamento sobre aquele texto, que nós entendemos, o que o texto tem falado com a gente. Mas na EBD eu tenho um mestre, alguém que Deus deu, dotou de dom, e ali eu vou crescer. Então quando eu estou na EBD, né, seja num curso avançado, seja num curso básico, seja alguém que está ensinando
os princípios mais fundamentais da fé cristã. Esses princípios, eles vão me fazer crescer, vão me fazer entender. Essa semana, no culto de quinta, eu preguei sobre dízimo. E eu falei, eu recebi de uma irmã um texto no meu WhatsApp enorme. E naquele culto eu desafiei ela. E ela me escreveu falando, pastor, o senhor estava falando sobre isso. Eu acho que eu não entendo isso, eu não conheço isso. E eu perguntei, você está na escola? E ela falou, não. Então você vai se matricular na escola. E você precisa entender. E ela falou, mas eu estou assumindo o compromisso de voltar e começar e fazer direito, do jeito que a Bíblia manda, a cumprir a ordenança, o ensinamento, o mandamento do dízimo. Então, aqui eu aprendo. Né? Hoje eu estava ministrando a ceia falando sobre o sangue de Jesus hoje pela manhã. Muita gente não entende a dimensão do sangue. Tem gente até que erroneamente começa a atribuir poder ao sangue e não a Jesus, tira o poder de Jesus, coloca no sangue e acha que a simples declaração de em nome de Jesus, as coisas vão acontecer e vão se resolver, querido. É muito mais que isso. Nós precisamos entender a palavra, a poder em Jesus. O sangue derramado estabeleceu um pacto, uma aliança. Eu aprendo isso aonde? Com os mestres que o Senhor levanta entre nós para nos ensinar. Quantos mestres? Eu fui ministrado aqui, eu fui ensinado aqui, eu tive professores aqui. Eu aprendi, pastor Jaziel foi nosso pastor, né? Jaziel Martins. Pastor Alexandre foi nosso pastor. Tivemos pessoas que ensinaram. Irmãos da igreja receberam o dom e a capacidade de ensinar. Ensinaram. E nós aprendemos e cada vez aprendemos mais. Terceira cadeira que eu me sento, eu falei que era quantas cadeiras? Primeira cadeira. Segunda cadeira. Qual que é a segunda cadeira? Isso, GPS. Terceira cadeira. Agora eu vou para a quarta. Isso. A quarta cadeira, que é uma cadeira muito importante da gente entender, é a cadeira do relacionamento discipulador. Eu preciso da cadeira do relacionamento discipulador. E dentro do GPS é o melhor lugar para me estabelecer o relacionamento discipulador. Onde tem pessoas que de fato eu posso me sentar, orar, ministrar a vida dela e ela ministrar a minha vida. Aqui o texto que eu li diz assim, instruam, ensinem uns aos outros. Aprenda com teu irmão. Não tenha segredo. Os cristãos que aprendem a não ter segredo são os cristãos que mais têm qualidade de vida cristã. Se não tem ninguém que conhece a minha fraqueza, a área de fraqueza, eu sou vulnerável. Mas se tem alguém que conhece a minha área de fraqueza, tem alguém que pode falar, Márcio, você tem vencido aquilo na sua vida? E eu posso dizer que sim ou pedir ajuda. Não, querido, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua oração. Eu preciso do seu companheirismo, porque eu não quero me submeter ao pecado. Eu não quero viver como escravo de Satanás, mas sim como prisioneiro de Cristo, como diz Paulo. Então, relacionamento discipulador. Que cadeira que é essa? Quarta cadeira. Quinta cadeira. Essa cadeira eu também amo de paixão. É a cadeira onde toda a igreja se reúne. Os cultos, as convocações solenes que a liderança faz. Quando nós nos reunimos no domingo, encontramos todas as famílias, com todos os sobrenomes que estão representados aqui. Quando as pessoas da cidade que foram alcançadas vêm estar conosco, nós temos a grande celebração, nos reunimos para adorar, aqui ouvimos a palavra, aqui nós cantamos, nós glorificamos a Jesus juntos. Então, eu chamo isso de esse evento, que a gente conhece como culto, de grande encontro, a grande celebração, quando todo o povo de Deus, todas as famílias vão para um único lugar, para adorar o Senhor junto. Então, dentro de uma dinâmica de vida, eu vou crescer através de uma disciplina espiritual saudável, que produz muita alegria, que é muito gostoso, que tem muito valor, que me faz diferente de numa cidade inteira. Me faz participar de um povo que é único, que é diferente. Nós nos reunimos para adorar
o nosso Deus, o Deus da criação. Quero voltar e eu quero frisar um pouco mais aqui a quarta cadeira. Vamos falar sobre a evangelização discipuladora, vamos falar sobre relacionamento discipulador. Sabemos, os irmãos podem ler comigo, que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós conhecemos isso como grande comissão. E a grande comissão, ela tem um núcleo. Ela tem um referencial máximo, que desse referencial máximo, todas as coisas vão sair. E o núcleo da grande comissão é o OK. A grande comissão tem o aspecto do ir. A grande comissão tem o aspecto do batizar. É a igreja do Senhor quem faz isso. A grande comissão tem o aspecto do ensinar, capacitar. Nós fazemos. A grande comissão, querido, quando as pessoas ouvem a grande comissão, a gente conhece muito, fala: eu sou cumpridor do ID, os irmãos precisam cumprir o ID. E a gente acha que o ID é só o ir. Onde eu estiver, eu vou falar do amor de Jesus, não tenha dúvida, porque eu sou testemunha de Cristo aqui, hoje, na Igreja Batista Avenida dos Estados, lá da onde eu vim, na Igreja Batista Bacaxeri, lá na minha casa, onde eu acordei com a minha esposa, todos os lugares e compromissos aonde eu tive essa semana, aonde eu ainda vou estar hoje, eu sou testemunha de Cristo. Cristo vive em mim, eu fui transformado, eu tenho uma história linda com Jesus para contar, para demonstrar, para viver, para impactar. Isso é através disso que eu posso fazer discípulos. Então eu olho para fora e eu penso na cidade que está vivendo na miséria, famílias que estão vivendo na miséria. Nós estamos aqui, nos alegramos com a palavra, com os louvores, com a comunhão, de poder cumprimentar e abraçar esse irmão, encontrar, tomei café, foi só festa que eu cheguei aqui. Mas eu sei que aqui por perto, aqui tem famílias aqui que estão passando uma crise muito grande. Tem gente hoje que está com sentimentos e pensamentos suicidas aqui, muito próximo dessa igreja. Tem casais que estão numa situação muito delicada, só de ofensas, de humilhações. Tem crianças que estão testemunhando isso. Tem crianças que vão sofrer abuso emocional e, quem sabe, algumas até abuso físico. Essa é a cidade que eu vivo, é Curitiba. Temos a possibilidade de ser assaltado aqui dentro, não precisa nem pôr o pé para fora, eles podem chegar aqui e nos assaltar. Corremos o risco de, o tempo inteiro, vivemos numa cidade que a violência tem crescido, por mais bela e o mais nós amamos e admiramos, temos problemas de ordem social na nossa cidade. Então, o fazer discípulo envolve, sim, eu compartilhar o amor de Jesus com famílias lá fora. E a história dessa família ser mudada totalmente, transformada totalmente. O fazer discípulo, como é o nome da criança que nós abençoamos aqui? Alguém lembra? Oramos por uma criança, ela foi com a equipe. O André. Quantos anos o André tem? 3. O André é nosso. O André faz parte da nossa família. O André precisa ser discipulado, ensinado. Ele vai ser levado ao batismo. Vai ter um momento que o André vai compreender e ele vai declarar com a boca dele que Jesus é Senhor sobre a vida dele. Mas esse papel é nosso. O André é um privilegiado. Por quê? Porque ele está na igreja. Domingo de manhã, as crianças estão testemunhando a confusão. Alguns estão vendo o seu pai já acender a churrasqueira e encher um tonel de gelo de bebida alcoólica. E provavelmente ele vai ver o pai dele discutir no final da tarde. O que era uma festa vira uma confusão. Eles vão presenciar e testemunhar muitas coisas ruins. Vai acontecer coisas boas na cidade, vai acontecer coisas ruins. E essas crianças... O André está na igreja. Onde ele está domingo de manhã? Ele vem à igreja. Ele está com o povo de Deus. E eu espero que os pais do André
tenham consciência do quanto eles são responsáveis. Porque se os pais do André não tivessem acordado para vir, o André não estaria aqui. Ele não tem como vir sozinho. Vou pedir um Uber. Né? Chega o Uber lá, tem um menininho, pula para dentro, né? E vem para a igreja. Não é assim que funciona. Então, a grande comissão tem a ver com o jeito que eu vivo. Participar da grande comissão tem a ver com viver. Não tem a ver com cumprir algo que eu fui capacitado e treinado. Participar da grande comissão tem a ver com viver. Eu falo assim, quem não vive intensamente com Jesus devia ficar com a boquinha fechada e nem citar o nome de Jesus. Mas aqueles que vivem a palavra de Deus e que lutam todos os dias para vencer o pecado por amor a Jesus, esses têm que gritar em alto e bom tom: eu pertenço ao Senhor Jesus, eu faço parte da família de Deus. Porque pertencer, Jesus falou meu, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, né? Em João tem um texto que eu gosto muito que ele fala: meus são aqueles que fazem a minha vontade. Não é a minha vontade, é a minha que está falando, é Jesus. De Jesus são aqueles que fazem a vontade dele, porque ele é dono, Senhor absoluto sobre a nossa vida. Isso tem a ver com, sim, a grande comissão. Uma pesquisa que o Instituto Haggai fez, ela nos mostrou as principais formas que pessoas se convertem ao redor do mundo. Isso aqui é muito importante a gente entender. Por que as pessoas são impactadas? Por que o André vai chegar num momento, ele pode chegar num momento onde ele quer Jesus na vida dele? Ele nasceu aqui no nosso meio, ele é pequenininho, ele está crescendo. Por que o cara que trabalha comigo pode olhar para mim e ser atraído por mim, conforme a Bíblia diz em Atos, que a igreja do Senhor Jesus atraía as pessoas por causa do testemunho, por causa dos prodígios, por causa dos milagres, por causa do poder que envolvia a vida daquelas pessoas. Então, o Instituto Haggai fez uma pesquisa: como as pessoas chegam a Cristo? Como é que o André chega a Cristo? Como que o meu vizinho pode chegar a Cristo? 1%, 1,1%, pessoas declaram: eu conheci Jesus num programa de televisão. Eu estava de madrugada, eu estava numa crise muito grande, eu não conseguia dormir, insônia, minha vida não fazia sentido. Aí eu liguei, estava um programa lá: fala que eu te escuto. Né? E ele ouviu a mensagem lá na minha igreja. Tem um monte de gente que se converteu através dessas igrejas, né, que falam um pouco de Jesus e bastante de dinheiro, mas falam. Essas pessoas foram atraídas por Jesus, não conseguiram se estruturar nessas igrejas e Deus as trouxe, mas eu não posso dizer que elas não tiveram a presença de Deus na madrugada, sob lágrimas, ouvindo um pastor desses que falam muito mais de dinheiro do que do Evangelho, porque o Evangelho tem poder. 1%, quem sabe foi no programa do Pascoal, né? Como chama o programa do Pascoal, da primeira? Dia a Dia com Deus, não sei, mas é 1%. Filmes, assisti um filme, Corajosos, né? Assisti um filme e esse filme mexeu comigo. Assisti um filme Jesus, assisti um filme Lucas, um filme João, agora está sendo lançado Paulo, né? E eu quero assistir. Foi assistindo o filme, lendo a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia. Eu estava numa cadeia, eu estava num hotel, eu viajei muito e viajo muito. Eu sempre encontro o dos Gideões Internacionais ali ao lado da cama, nos hotéis. Mas eu estava num hotel, ou alguém, um vizinho me deu um livro e eu comecei a ler, e eu li a Bíblia lá. Eu li que Deus amou o mundo de tal maneira, 1,8% encontraram Jesus assim. Literatura, sabe o folheto que você entrega? Bacana, continua entregando, mas ele não vai alcançar a cidade, mas vai abençoar, e abençoa. A gente faz isso, né? Sermão, pastor Natan pregando, 2,4%. Não é para desanimar não, viu, pastor? Continua pregando, né? Continua ensinando, capacitando, mas 2,4% se converteram em um sermão. E o sermão tem poder, a palavra de Deus tem poder e ela salva. Rádio, ouvindo a BBN, ouvindo uma rádio, ouvindo a rádio gospel, não sei, qualquer rádio. Transmundial, né? No mundo inteiro, 2,9%.
Trabalho do pastor, visita. O pastor foi lá na casa, pregou o evangelho lá. Vai ter gente que vai se converter. Tem gente que ali com o pastor no leito da morte aceita Jesus. 2,9% dessa pesquisa declararam que se converteram pelo trabalho do pastor. Cruzada evangelística, enchemos o time, o campo do Atlético aí no ano passado, no evento, né, que nós tivemos ali, da Semana do Avivamento. 4,4% foi numa cruzada, uma campanha que a igreja fez, um teatro que a igreja fez, teatro, ato de Páscoa, ato de Natal, casa do julgamento, não sei, qualquer evento que foi feito, um número significativo. Agora, amigos e parentes, olha esse número. As pessoas, elas são restauradas, transformadas, principalmente através dos relacionamentos. Por isso que o Senhor falou, vocês vão ser minhas testemunhas. Ele não falou, o pregador vai testemunhar. O pregador vai testemunhar. O profeta fala, o profeta prega. Mas ele falou, vocês quem? Nós quem? A igreja, os discípulos de Jesus, amigos e parentes. Outros meios, várias coisas ali menores. A esmagadora maioria se chega a Cristo por causa de um relacionamento. Porque conheceu alguém, porque tem alguém na família. Sabe como é que o Andrezinho vai entregar a vida dele ao Senhor Jesus com convicção? Porque o coração dele já é de Jesus, ele já está sendo instruído. Ele está lá agora sendo ministrado, ele está sendo abençoado. Mas sabe como é que ele vai, de fato, e compreender na essência dele isso? Relacionamento com a sua família, primeiro da sua casa, relacionamento com essa família aqui. Ele vai conhecer pessoas, ele vai conviver com pessoas que vão impactar a vida dele, que vão discipular o André. E ele vai crescer em graça e sabedoria e alcançar a estatura de Cristo. Amém? Ok? Quem é o discípulo? Discipulado de Jesus, o ponto inicial do discipulado é o interesse de estar junto, de andar junto. Eu tenho um interesse de fazer isso. Eu me interesso, tenho pessoas, eu tenho discípulos, queridos, que andam comigo há muitos anos. Na Igreja Batista do Bacaxeri, tem 3 pastores que confessaram Jesus comigo. E andaram comigo, foram para a nossa casa, no nosso GPS. E eles foram chamados por Deus. Eu tenho muitos discípulos, mas tem 3. São pastores da Igreja Batista do Bacaxeri hoje. Porque foram discipulados. Andaram perto. E perto mesmo. De falar sobre muitas coisas, de acompanhar. De viver. Hoje eu tenho o pastor Natal. Eu tenho o pastor Tiago da Juventude. Eu tenho o pastor Klein da Comunicação. Que são pessoas que Deus colocou perto de mim. E agora eu vou consagrar o quarto, pastor Eduardo Arantes. Ainda não é pastor, já se formou na teológica. Eduardo Arantes, essa semana. Eduardo Arantes, eu conheci o Eduardo. Me apresentaram, eu estava saindo de um restaurante. E me apresentaram. E eu marquei um encontro com ele. Falei, cara, e ele era um supervisor essa empresa Friboi. Supervisor de vendas da Friboi. E me apresentaram, e a pessoa que me apresentou, o André, falou que ele era um supervisor da Friboi. E eu falei, fui gerente comercial muitos anos, trabalhei na Johnson muitos anos. Eu quero marcar para a gente conversar sobre isso. E eu marquei um almoço, e naquele almoço nós conversamos, mas naquele almoço eu comecei a contar para ele a minha história, o que Deus fez na minha vida e o que Deus fez na vida da minha família. Daquele almoço nós estreitamos um relacionamento, começamos a nos encontrar. Daqueles encontros eu comecei a ensiná-lo a palavra de Deus, ensinar o que é a Bíblia, quem é Jesus, o Espírito Santo, por que batizar, você é uma testemunha de Cristo. Comecei a fazer lições, daqueles encontros para a gente conversar, viraram um encontro para a gente estudar a Bíblia junto. Levei ele para minha casa, num GPS que eu estou sempre tentando fazer uma coisa, né? A gente chama de PGM, de GPS, mas com certeza um grupo de relacionamento. E aí, leva ele para minha casa, eles começam a se tornar líderes em treinamentos. Ele e a Patrícia batizamos, fizemos todo, e ele se tornou líder em treinamento, multiplicamos o nosso pequeno grupo, ele se tornou líder essa semana, na quarta-feira.
nós fizemos um encontro em Pinhais com pessoas que foram alcançadas e discipuladas pelo Eduardo, e hoje são 5 GPS em Pinhais que nasceram daquele GPS que foi a multiplicação na nossa casa. Tinha 65 adultos e 17 crianças nesse encontro. 12 daquelas pessoas foi evangelizado e alcançado por Jesus nos últimos 6 anos pelo Eduardo e a Patrícia, que já frutificaram. Ali tem líderes de pequeno grupo, que são discípulos dele, tem supervisores dos pequenos grupos que foram trabalhados por ele. Quando nós vivemos isso, de se interessar de fato e fazer, esse cara vai crescer. Às vezes nós achamos que nós vamos nos relacionar, que nós nos relacionamos com a torcida do Coxa, né? Ou com a torcida do... Não funciona assim. Aí eu me relaciono com a Igreja Batista do Bacaxeri. Puxa vida, que coisa difícil é me relacionar com a Igreja Batista do Bacaxeri. Querido, eu não conheço as pessoas da minha igreja, eu conheço muita gente lá. Eu estava indo para Fortaleza, havia um congresso da Igreja Multiplicadora em Fortaleza, e eu estava indo para Fortaleza. E quando eu cheguei no saguão, ali do Afonso Pena, eu pego o meu documento, o RG, e o meu bilhete, eu entrego para o profissional da TAM. Ele confere, destaca, me devolve a minha parte do bilhete e a identidade, e ele fala assim: Pastor Tunala, Deus abençoe o senhor na sua missão. Eu olhei bem para aquele jovem e eu falei: você me conhece de onde? Aí ele falou: sou membro da sua igreja, pastor. Tipo assim, sou sua ovelha, né? Queridos, eu fiz uma pergunta para ele: que GPS você faz parte? Quem quer ser o discipulador? Ele me deu o nome do líder dele. Ele me deu o nome do discipulador. Aprendi o nome da esposa, Alice. E eu dei um abraço nele, entrei no avião e fui embora para Fortaleza. Depois, semanas depois, ele me encontrou no culto, me deu um abraço. Agora eu já conhecia, sabia o nome dele, é Samuel, casado com a Alice. Mas todo relacionamento com esse jovem foi esses 2 encontros que eu falei para vocês. Agora eu sou pastor dele, sou pastor, sim, filho, sou. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Porque todo o meu trabalho tem a ver com liderar, organizar, estruturar, capacitar. Tudo que eu escrevo, todo sermão que eu prego, a ceia que eu ministrei hoje de manhã, a pastoral do boletim domingo, o roteiro do GPS que eu escrevo, todo treinamento que eu monto, que eu estruturo, todo líder que eu capacito, porque esse tem sido o meu trabalho como pastor, como servo de Deus. Eu sou discipulador de vidas. Como pastor ordenado, com a autoridade que a igreja me deu. Eu só sou pastor porque a igreja me deu essa autoridade. Eu não sou pastor porque me deu vontade. Me deu vontade, o Senhor falou comigo, eu fui chamado, fui para a faculdade e me preparei. Mas um dia a igreja do Senhor Jesus colocou a mão na minha cabeça e falou: você, a partir de hoje, vai me liderar. E com muito temor e muito amor, há 15 anos eu tenho liderado o Senhor Jesus. E Deus tem produzido prosperidade no ministério. Não pela minha competência, pela graça e pela misericórdia dele. Trabalho em conjunto com a igreja, liderando, direcionando. Sob a liderança dos demais pastores, a liderança do pastor Roberto Silvado, há 15 anos ao lado dele, junto com o pastor Marcos, com o pastor Silvanil, com o pastor Renato, toda a nossa equipe pastoral. É isso aqui. Interesse, estar junto. Sou discípulo do pastor Roberto. Terça-feira de manhã nós temos um encontro. Terça-feira eu dei quase que um encontro com o pastor Roberto, que começa às 9h30 da manhã e termina às 6h30 da tarde. São várias reuniões com todas as equipes que acontecem na terça-feira. Mas preste atenção, das 11 da manhã até meio-dia é eu e ele. Da 11 da manhã até meio-dia, pastor Roberto conversa comigo. Se você perguntar qualquer coisa para o meu pastor, que é meu discipulador, não pense só porque ele é pastor, porque ele não vai saber isso dos membros, nem de toda a equipe pastoral. Os pastores que eu cuido, eu sei tudo que está acontecendo na vida dele. O pastor Roberto sabe de tudo. Se você perguntar para ele sobre a Márcia, ele sabe onde está a Márcia, o que está acontecendo com ela. Se você perguntar sobre o Mateus, sobre a Mariana, sobre a Juliana, ele sabe, ele tem informações. Se você perguntar sobre a namorada do Mateus, a Gabi,
Se você perguntar sobre o esposo da Mariana, o Duan, se você perguntar sobre o Jefferson, esposo da Juliana, o meu líder sabe exatamente o que está acontecendo, porque semanalmente nós conversamos sobre a minha vida, semanalmente ele ora pela minha vida. E é isso que é um relacionamento onde nós podemos crescer. É desse jeito que a gente cresce. Ele sabe tudo. Como eu sei tudo que está acontecendo, eu sei quais são as dores, quais são as lutas, quais são as enfermidades, pessoas que Deus colocou perto de mim. Eu não sei isso da minha igreja. Eu recebo informação, o WhatsApp me ajuda a saber que um irmão foi internado, que faleceu parente de alguém. A gente tenta fazer uma correria para atender essas pessoas, mas é sempre muito rápido. Eu vou ao funeral, eu tenho tempo de conversar, oro com aquela família, consolo, prego, faço funeral, uma atribuição pastoral, mas eu não consigo ter intimidade com tanta gente. Mas uma igreja discipuladora gera muita intimidade. Precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Eu sou cuidado, sou protegido. Discípulo era um aprendiz, aluno ou seguidor, no contexto da igreja. Imitador. Ser como. Eu estou partindo do princípio de que tem alguém que é um referencial para mim. É um referencial para mim. Eu estava pregando em uma igreja no norte do país, em Imperatriz, e havia um grupo de líderes que conheciam bem o pastor Roberto Silvado. E aí um líder chegou para mim e falou assim: pastor Tunala, é impressionante ouvi-lo, parece que eu estou ouvindo o pastor Roberto Silvado. E eu falei: muito natural, eu estou há 15 anos ao lado do pastor Roberto Silvado, há 15 anos. Ele é meu líder, eu o admiro, eu o abençoo. Nós não somos iguais, temos pensamentos em algumas áreas diferentes, mas ele é autoridade sobre a minha vida. E ele vai colocando coisas em mim. Eu vou aprendendo com ele, eu vou pegando, não tem como. As pessoas falam para mim assim: Márcio, como o Mateus é parecido com você. O Mateus, no culto do sábado, ele estava fazendo um momento no culto, e aí o pastor dele falou: cara, parece você falando, Mateus, mas ele é meu filho. Ele nasceu na minha casa, ele pegou meus trejeitos, porque existe uma relação. Não tem como o Mateus... Imagina o esforço dele para ser diferente de mim, para não ter coisas da Márcia nele, no jeito dele. Não tem como. Essa intimidade, essa proximidade gera alguma coisa. E eu fui ao Espírito Santo, e antes de eu ir ao Espírito Santo, eu tinha sido convidado para ir para o Espírito Santo, eu não pude, eu não tinha agenda. E eu falei: levem o pastor Edmilson, ele trabalha comigo, está perto de mim. E aí o pastor no telefone falou para mim: pastor Tunala, como o pastor Edmilson parece contigo, ele fala igual você. Sabe aquela coisa, as pessoas acusando Pedro? Você tem um jeito, o sotaque de Jesus, você anda, a tua roupa é meio parecida com a dele. Ele é discípulo. Mesma essência, mesma cultura. E eu falei assim para o pastor lá do Espírito Santo. Eu falei para ele assim: não, você não prestou atenção. Você não prestou atenção direito no pastor Edmilson, porque o pastor Edmilson é melhor que eu. Ele é mais capaz que eu, ele fala melhor que eu, ele prega melhor que eu. Pastor Edmilson, sou eu muito melhorado. Queridos, existe uma transmissão de vida no cristianismo. Só que às vezes, quando nós não vivemos a essência, nós não transmitimos a graça, a bênção. Nós também transmitimos coisas ruins. Quando nós não vivemos, quando nós negligenciamos, os meus filhos têm muita facilidade para pegar os defeitos que eu e a minha esposa temos. Isso é tão natural para eles. A gente tem que se cuidar e se policiar tanto. Quando a gente vê o nosso filho falando, repetindo uma coisa que não era para repetir, você fala: oh, Jesus, me perdoa. Me perdoa. Eu tive um homem já maduro, cabelo branco, chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso pedir perdão para a igreja. Eu posso fazer isso para o senhor? Pode, querido, eu sou pastor, eu represento, eu sou liderança. E eu, se o irmão permitiu, eu compartilho com os pastores. Ele falou: eu tenho que pedir perdão. Sabe por que ele pediu perdão? E ele não pediu perdão assim, estamos tomando um cafezinho, ele vem aqui. Não, ele estava com lágrimas. E ele falou: meus filhos cresceram ouvindo eu e a minha
minha esposa fala mal dos pastores da igreja. E fala mal da nossa igreja. Cresceram. Sabe o que aconteceu? 3 filhos afastados do Senhor. Eles não aprenderam a amar a igreja do Senhor Jesus. Eles foram submetidos sistematicamente a todos os erros e defeitos que nós temos. Nós não somos perfeitos. 3 filhos afastados. Sabe qual foi a palavra que eu dei para ele? Querido, em nome dessa igreja eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu tenho uma outra palavra para você. A segunda palavra que eu tenho para você: o meu Deus é um Deus de milagre e restauração. Dobre o seu joelho. A sua humilhação, a sua confissão vai fazer com que o Espírito Santo de Deus comece a agir no coração dos seus filhos. Você vai voltar, você vai reunir os seus filhos e você vai pedir perdão para eles. Por cada conversa de almoço, por cada conversa durante uma pizza, por cada conversa fora, jogada fora, no encontro de vocês como família. Ele falou: pastor, eu vou fazer isso ainda essa semana. Querido, eu não tenho uma outra proposta para ele, senão o arrependimento e a atitude de um arrependido. Isso é ser discípulo. Como discipulador, aquele que influencia, que ensina, eu preciso chegar para o Natan e falar: Natan, chega aqui, eu tenho uma coisa que não é tão boa para falar para você. É sobre você e a sua esposa. A maneira como você trata a sua esposa não é certa, Natan. Eu preciso ter intimidade, eu preciso conhecer, né? E de repente eu preciso dar essa palavra para o Natan. Ou de repente eu posso dizer: Natan, vem aqui, eu preciso te falar uma coisa. Você, no seu relacionamento com a sua esposa, tem me inspirado. Eu tenho aprendido com vocês a ser marido e mulher. Porque eu não sou perfeito e o Natan não é perfeito. Mas nós somos de Jesus. E nós interagimos. Fazemos isso através dos encontros. Fazemos isso no encontro informal. Fazemos isso no encontro formal, combinado. Eu combino com alguém, nós vamos sentar e nós vamos conversar. E eu tenho algumas coisas aqui do coração que eu preciso te falar. E você precisa me ajudar. Tem uma dificuldade que eu tenho com os meus filhos. Tem uma dificuldade que eu tenho com a minha esposa. Eu preciso te falar. Você precisa me ajudar. Me orienta aqui. Como que você faz? Nós aprendemos. Discípulo faz isso. Ele imita o jeito do Natan, do pastor. Como a esposa, como chama? Renata. O jeito deles me inspira. Mas se tem alguma coisa que o Espírito Santo está me mostrando que não é legal, eu tenho obrigação. Natan, Renata, vem aqui. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Querido, nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que nós somos... O apóstolo Paulo se colocou como miserável. E eu e você podemos nos colocar na mesma posição. Dependemos da graça de Deus diariamente. E Deus quer essa intimidade. Vamos avançar. Vamos olhar o relógio, né? Senão a gente se perde. O relacionamento discipulador acontece quando o discípulo deseja se parecer com o seu discipulador. Ele tem pessoas que é referência. Os mais novos para os mais velhos. Em alguns casos, porque eu já tive pessoas que eu acompanhei e ajudei, muito mais velho que eu. Às vezes alguém mais jovem. Eu fui inspirado na minha vida de oração por um jovenzinho. Eu era pastor de jovem, 2003, 2004. Pastor da juventude. Mas eu tinha um jovem que tinha uma capacidade de ter intimidade com Deus, que aquilo era... Muitas vezes eu chamei ele: venha para a igreja, vamos passar um tempo juntos orando. Alguns anos depois eu falei para ele: você estava me ensinando. Pastor, como é que é isso? É assim mesmo que acontece. Eu vi o seu jeito e a sua intimidade e isso me interessou. Eu falei: eu quero esse negócio. Quando ele fala de oração, tem um brilho, tem uma paixão. Eu quero isso para mim. Um jovenzinho me inspirando. Na igreja do Senhor Jesus é assim. Desejo de parecer com o seu discipulador, com líderes, com pessoas chaves. Aqui, querido, não é a ovelha e o pastor, não. Aqui é o irmão ali, com a camisa listrada, com o irmão com a camisa xadrez.
Porque eles se encontram. Os dois têm áreas de fraqueza e os dois têm virtudes que um pode compartilhar com o outro. E a gente cresce. Quando eu estou sendo atacado, eu preciso chamar o irmão para tomar um café comigo e eu preciso falar, irmão, eu tenho sido atacado numa área da minha vida. Eu preciso te falar isso, o irmão precisa orar por mim. Se eu falo, irmão, faz mais ou menos uns 2 meses que eu não leio a Bíblia. E eu às vezes pego a Bíblia para ler, mas a minha mente ela vai para tudo quanto é lugar e eu não consigo concentrar. E aquele irmão fala assim, eu vou orar por isso. Aí amanhã eu abro o meu WhatsApp, aí eu olho lá, tem uma mensagem do irmão. Você leu a Bíblia hoje? Vou te desafiar a ler o texto de Colossenses, capítulo 3. Leia, medite nesse texto hoje. Amanhã a gente conversa sobre ele. Olha só. Olha que coisa. A irmã tem dificuldade de orar. Irmã, eu vou lá na sua casa. Nós vamos orar juntos. O diabo está te atacando, você não consegue orar. Já aconteceu isso com você, comigo já. Você senta, você para orar e você está pensando na prisão do Lula. Você não consegue concentrar em Deus, no Senhor Jesus. Você está concentrado em coisas que você não poderia estar concentrado. Não, deixa eu esquecer o Lula, mas o Lula não sai da tua cabeça. Você não consegue falar com Jesus, só o Lula. Aí vem a irmã e fala assim, não, eu vou lá, nós vamos orar. Senta aí, faz a sua oração em voz alta. Aí você tem que orar, o irmão está ali do lado. Aí você começa a orar. Automaticamente aquela tua dificuldade vai passar. E talvez um tempo você vai precisar de alguém do teu lado. Até você ter possibilidade daquela primeira cadeira, voltar para aquela intimidade sem perder essa, voltar para aquela onde você e Deus vão ter uma conversa. O RD não é uma padronização, não é uma imitação. Querido, não é uma pirâmide. Às vezes eu vejo as pessoas montando um relacionamento explorador como se fosse uma pirâmide. O irmão, cara, isso não é, eu nunca consegui fazer essa coisa, pastor. Fazer pirâmide na igreja, eu não consegui. Né? Não é assim. Não é assim. E não é o pastor que vai dizer para você, você vai ministrar a vida, não. Querido, na sua jornada você vai encontrar pessoas. Sabe por quê? Porque você vai, de repente, ter intimidade mais próximo com 1 ou 2 irmãos aqui na igreja, mas o teu irmão, o cara que trabalha com você, ele vai ser discipulado, até sem saber. Minha esposa, ultimamente, ela não tem feito tanto isso. Mas no passado, às vezes, ela ligava e falava assim, Márcio, estava saindo da igreja, passa no mercadinho e compra 1 quilo de bife, porque eu não tive tempo, aí eu passava e comprava 1 quilo de bife. Aí passava uns 2 dias, ela falava assim, passa no mercadinho, né? Compra um pó royal para eu fazer um bolo. Já viu isso? Os irmãos aí, sabe o que acontece só em casa? Não. De tanto ela fazer isso comigo, eu fiquei amigo do dono do mercadinho. E o dono do mercadinho confessou Jesus comigo. Está na nossa igreja hoje. O filho dele vai ser batizado daqui 2 domingos. E um dia eu fui no mercadinho e eu tive uma conversa com ele. E eu falei, e aí, como é que tá? Ele me chamava de freguês. Ele falava, e aí, freguês, estamos levando, as coisas não estão fáceis não. Aí eu falei assim, por que não está fácil? Esse problema aí de sempre. Mas quais são os problemas de sempre? Eu falei, rapaz, tem uma luta que eu estou passando. Coisa do espírito. O empresário, o comerciante, dono do mercadinho próximo à igreja. Ele está falando no coração, eu falei para ele, querido, vamos marcar um almoço para a gente conversar sobre isso? Marquei, eu ouvi toda a história dele. Ele começou a abrir problemas no casamento. Queridos, meu amigo pessoal, a gente sair junto e ficar numa alegria quando eu vou lá, a minha esposa aparece no mercadinho, está fazendo um plano, ele quer ir para Israel, mas ele falou, mas eu só vou quando você for comigo. Então vamos planejar, nós vamos para Israel, vamos conhecer a Terra Santa. Discípulo de Jesus, estava na igreja, toda quinta-feira no culto, domingo de manhã, às vezes eles dão uma fugida no mercado de manhã para ir no culto, está lá, e quando está no culto, em especial na quinta-feira, não vai embora sem me dar um abraço. E de vez em quando eu passo lá para tomar um café, para sentar, para fazer mais uma lição. Caminhando junto, nós temos uma amizade hoje tão grande, influenciando ele. Coisas ocultas tinham na vida daquele empresário.
Você acredita que ele tinha patrimônio que a esposa não sabia que ele tinha? Um dia eu confrontei ele e falei, não é assim que a gente vive. Isso não é casamento. Mas o meu casamento, pastor, uma hora pode acabar. E daí? Se o teu casamento acabar, metade você tem é dela. Mas eu quero te dizer, o seu casamento não vai acabar. E querido, pensa num casamento complicado, que não acabou. E Deus está começando a mostrar os primeiros raios de sol no coração daquela mulher. Não está fácil. Mas o dele já foi transformado, ele já confessou Jesus. O filho tem um pequenininho, o filho mais velho, está com 17 anos, já está firme na igreja, vai se batizar, o João. Queridos, é desse jeito. Cadê meu negócio? Quem foi que levou? É desse jeito que nós prosperamos. Ok? Aqui, né? Essa aqui, né? Com certeza nós devemos nos esforçar para sermos os melhores. Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. Eu estou chamando aqui de discipuladores. Discipulado não é estudinho. Discipulado não é um encontro para estudar a Bíblia junto simplesmente. Discipulado é um encontro para transmitir vida. Porque eu tenho um encontro discipulador que nós não abrimos a Bíblia. Nós conversamos. Tem encontro discipulador que nós abrimos a Bíblia e eu explico o texto bíblico, o contexto. Somente quando ele tem, apresenta uma dúvida, eu vou para a palavra e eu instruo ele na palavra. Discipulado é relacionamento. Mas discipulado, quando ele foi internado, foi para a UTI, e eu cheguei na UTI, ele estava inconsciente, meu discípulo, e eu clamei a Deus pela vida dele. Quando eu fui lá, liguei para o médico da igreja e falei assim, estou indo ver o Pedro. Aí ele chegou lá, pegou o prontuário do Pedro. Antes de eu entrar na UTI, ele falou, pastor, a situação desse homem está muito complicada. Não sei se ele sobrevive. Pastor, o doutor Edinho, médico do Hospital de Macarão, membro da nossa igreja, foi comigo, conheceu o Pedro, não era paciente dele. Ele olhou, aquela cara de médico assustado, e realmente a situação muito delicada, nós clamamos ao Senhor Jesus. Teve um momento tão precioso, eu senti tanta presença de Deus dentro daquela UTI, e quem estava ali era alguém que Deus tinha me dado para discipular, para andar comigo. E eu vendo a possibilidade de um homem de 50 anos ir embora, eu comecei a cantar. E eu comecei a lembrar de tudo que Deus tinha feito. Eu comecei a cantar. Por tudo que tens feito. Querido, sabe quando a enfermeira começa a cantar com você, e a ajudante da enfermeira começa a cantar com você, e parecia que tinha um coral cantando naquela... E aquele homem foi restaurado. E ele saiu, e o doutor Edinho falava, pastor Tunara, milagre esse homem saiu. A situação dele, as veias desse homem, fazendo tratamento, está bem, já está trabalhando de novo. E muitas mudanças de hábitos na vida dele, porque Jesus entrou na história dele. Mas é aqui, ó, que a gente cresce junto. Ele é meu irmão. O que precisamos ser, fazer, falar para fazermos discípulos? Como é que eu tenho que viver? De que forma que eu faço isso? Se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Eu preciso ser imitável. Querido, sabe o que eu tenho ouvido? O que os crentes estão falando? Eu estou ouvindo isso. Tem gente falando assim, ó, não olha para mim não. Olha para Jesus. Porque eu sou imperfeito. Daqui a pouco, poxa, ó, não olha para mim não. A Bíblia não ensina assim. Paulo falou, ele chega para a igreja e ele fala, façam como eu faço. Sejam meus imitadores. Eu posso imitar o pastor Natália. Eu posso imitar a pastora Renata. Né? Por que eu posso imitar? Porque tem Cristo neles. Porque eles são perfeitos? Não, eles são falhos. Mas eles são submetidos ao Senhor. Eu posso imitar o Sérgio. Eu posso imitar a irmã Eugênia. Por quê? Porque tem Cristo nela. A irmã Eugênia é perfeita? Não creio. Apesar de não ver imperfeição nela. Tempo que eu convivi. Mas ela não é perfeita. Ela vai alcançar a perfeição quando ela receber o corpo glorificado dela.
eu vou alcançar a perfeição quando eu receber o meu corpo glorificado. Mas tem Cristo nessa mulher. Tinha Cristo no irmão Miguel, no jeito de abraçar, de sorrir. Não tinha Cristo nele? Tinha. Então eu posso imitar a memória do meu avô João Alves, que foi membro aqui? Posso. As coisas que ele fazia, eu também quero fazer. Eu quero ser dedicado ao Senhor. Eu quero ser dedicado ao Senhor. Igual algumas pessoas da minha igreja. Tem uma irmã da minha igreja que eu postei uma foto abraçada com ela, a irmã Doroteia Gerck. Né? Irmã Doroteia fez 80 anos. 80 anos. Ainda vai para o presídio num projeto nosso para discipular detentas. Ensinar a palavra para detentos. Há 80 anos. Ainda é líder de um GPS. 80 anos. Ainda compartilha Jesus com os vizinhos dela. 80 anos. Ela não pegou uma agulha de crochê e sentou. Botou as perninhas dela para cima, calçou uma meia e foi descansar, porque ela está com 80 anos. Ela é uma mulher extraordinária de Jesus. E eu quero imitar a irmã Doroteia Gerck. Eu quero imitar o pastor Avelino. 90 anos. Ali. Morreu aos 90 anos. 3 anos atrás. Pastor Avelino na cama dele. Falando comigo. E eu cheguei ao lado da cama dele. E ele me fazia muitas perguntas. Toda vez que eu ia visitá-lo. Os 3 últimos anos ele passou na cama. E ele já estava bem debilitado. E eu falei para ele assim, ele era um português muito sincero. E eu falei assim, pastor Avelino, não já deu. Não está na hora de ir embora, pastor Avelino. Ele olhou para mim assim, você quer ir? Pode ir. Aquele jeito português e firme dele. E eu dei risada. E aquele homem queria viver com 90 anos. Até 87 anos de vida. Estava na reunião dos pastores, no time dos pastores. Jornadas longas de reuniões para tomar decisões, pastor Avelino ali. De vez em quando ele dava uma cochilada na reunião. Mas quando ele voltava da cochilada, ele voltava participando e dando a opinião dele. E cutucando os pastores. Eu quero morrer assim, viu, pastor Natália? Quantos anos o senhor quiser me dar, ele que me dê. E que ele me dê saúde. Para poder servir e trabalhar em prol da igreja do Senhor Jesus. E fazer discípulos. Vamos conversar? Você tem alguma pergunta? Uma pergunta nessa área? Pode fazer, porque se eu não souber, o pastor Natan sabe. Ou compartilhar também, né? A gente aprende quando a gente ouve. Alguma? Pode falar mesmo. Para sua casa. Eu acho que a sugestão é assim. Às vezes a gente pensa que o relacionamento discipulador ele é alcançar a cidade. E a gente tem ministérios, tem igrejas, tem pregadores que eles vão pôr toda a força deles lá fora. Aí tem outros que vão fazer o contrário, vão pôr toda a força deles aqui dentro, na comunhão. Mas o estilo de vida discipular, ele envolve eu ser e viver isso. Então eu posso me aproximar ali do irmão Sérgio, eu posso fazer isso e ter um relacionamento muito próximo com ele, produzir crescimento na vida dele e ele crescimento na minha, e ao mesmo tempo eu posso conhecer uma pessoa, um estranho, e me tornar próximo e íntimo dessa pessoa. Entende que não muda?
Entende que o propósito é o mesmo? Porque está tudo dentro da grande comissão? É o meu jeito de ser. É o meu jeito de ser. Imagina, por exemplo, vamos dizer, qual é a minha limitação que a irmã não tem? Eu sou homem. A irmã é mulher. Eu não posso chegar para uma estranha e levar para minha casa. A irmã pode. Eu não posso pôr alguém sentado no meu sofá, né? Eu vou ter até dificuldade se a área de pecado dessa mulher for área sexual. Ela tem muita coisa para falar de besteira que eu estou fazendo. Mas a irmã não tem essa limitação. A irmã consegue ouvir essa pessoa, sem discriminar, sem levantar as duas sobrancelhas quando ela começar a falar dos pecados dela, porque é normal a vida cheia de pecado numa sociedade que a gente vive. O que está faltando, inclusive na igreja, é a gente colocar o amor em evidência, começar a amar essas pessoas, independente do pecado. Está no homossexualismo, difícil, não é fácil. Mas Deus tem trazido os homossexuais para a gente poder ajudar. Nós temos GPS na igreja que tem 2 GPS. Nós temos 350 pequenos grupos. Tem 2 que tem um par de mulheres e o outro que tem um par de homens que está frequentando. Os 2 têm uma característica. Um deles, uma daquelas mulheres que hoje vivem, moram juntas. Ela nasceu na igreja do Senhor Jesus. Ela está sendo confrontada, mas as portas não foram abertas. A líder tem sentado com aquelas pessoas para falar e para compartilhar e para mostrar em amor qual é a proposta de vida para elas. E a gente tem fé que elas vão ser transformadas. Mas a ideia é essa. A ideia é eu começar me importando com as pessoas. Entende? De repente eu passo ali pelo meu irmão, eu passo pelo Charles e eu falei: ei, Charles, como é que tá aí? Não tá nada fácil. É assim mesmo, rapaz. Fica firme e vai embora. Não é? Ou eu posso parar diante do Charles e falar: Charles, me fala melhor. Fala um pouco mais disso. Charles, vamos se encontrar essa semana. Quero conversar contigo, vou orar por isso, vou orar pela sua vida, vou compartilhar. E eu começo uma caminhada, uma jornada com o Charles, e eu vou ajudar ele naquela situação específica que ele está vivendo. Agora, tem um estranho, trabalha comigo, colega. Eu tenho a minha mesa aqui, ele tem a mesa dele ali. Eu de repente estou lá, e aí? Bom dia, chego no trabalho, bom dia. E aí, como é que tá as coisas? Eu falei: ih, rapaz, estou levando. Tá levando por quê? Estou com umas situações. Que situações? Estou com um irmão meu que está com um problema muito sério de saúde. Sério, o que ele tem? Meu irmão está doente. A gente não sabe exatamente o que ele tem. Pô, tá bem. Vou chegar perto da mesa dele. Vem aqui. Como é que é o nome do seu irmão? O nome do meu irmão é João. Deixa eu orar pela vida dele. E eu vou orar pela vida dele. Amanhã, quando eu chegar, eu vou lá e falar assim: querido, como é que o João está? Como é que ele passou a noite? Aí eu falei: vamos orar por ele de novo? O cara que nunca orou na vida, orou ontem, vai orar hoje. Daqui a pouco, olha só o estilo de vida discipular. Eu vou falar para o meu colega de trabalho: querido, eu queria que... Vamos fazer o seguinte, você faz uma oração pelo seu irmão. O que ele vai dizer para mim? Não sei orar. Como não sabe orar? Todo mundo sabe orar. Você não está falando comigo? Do jeito que você está falando comigo, você vai falar com Deus. Faz o seguinte, para você não perder sua concentração, feche os seus olhos e conta para Deus o problema do seu irmão. Fala para Deus. Deus já sabe, mas fala para ele o que está acontecendo. Aí de repente aquela pessoa, ainda vivendo na impiedade, sob uma circunstância complicada, ele fecha os olhos dele e ele começa: Deus, meu irmão está com essa doença, esse problema. Ele está precisando da sua ajuda. Está pedindo a oração dele. Quando ele, se não conseguir terminar, você termina com ele. Se ele chorar, você ministra o coração dele. Quando ele estiver ali terminando, você ensina para ele que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isso é vida discipular. Lição número 1, coração. Falar com Deus. É tão simples. Sentar lá. As irmãs. Preparar um chá bem gostoso. Convidar as amigas. Você gosta de pescaria? Vai para uma pescaria com seus amigos.
mas vá para a pescaria para contar a sua história. Então, como Jesus transformou a minha vida. Sabe aquele irmão que chegou, que sentou ali, é um visitante que apareceu aqui. Sabe o irmão do irmão que ele trouxe? Aquele irmão do irmão precisa de mim. Quem sabe eu vou chegar perto dele, vou conhecer, vou cumprimentar, ele vai falar, querido, vamos, chega mais cedo domingo, para a gente ter um tempo junto. O culto é 10h15, vamos fazer o seguinte, 9h30 a gente está aqui. Ou vamos ali na panificadora, 9h15, a gente tem depois nós vamos vir para o culto junto. E me conta a sua vida, sua esposa, filhos. O cara fala assim, eu estou no meu 5º casamento, tenho 5 filhos com 5 mulheres. Né? A gente sempre brinca que Deus manda uma família nova para o nosso pequeno grupo lá, o nosso GPS, e quando está tudo muito bem, até a pessoa abrir a boca. Quando ela abre a boca, a gente põe as 2 mãos na cabeça e fala, Jesus, por onde começa? Mas nós não temos medo disso. Nós temos uma certeza: não podemos fazer nada por aquela família se o Espírito Santo não agir. Não posso fazer nada por aquela pessoa se ela não quiser. Primeiro o Espírito Santo. O Espírito Santo agiu. Ela resiste ao Espírito. Quem sou eu, queridos? Se o Espírito não convenceu ela, só ele pode convencer, só ele tem esse poder. Ou ele convenceu, vamos acertar a teologia, e ela disse não ao Espírito. Quem sou eu? Não posso ajudar você, Charles, se você não quiser ajuda. De repente eu falo com você sobre o seu casamento, você pode ser até agressivo comigo. Rapaz, não se meta no meu casamento. Falei, mas Charles, nós somos irmãos. Essa palavra não se meta não é bíblica. A Bíblia diz para mim me meter. Ela fala para mim exortar você. Queridos, eu preciso dizer a verdade para você, Charles. Eu preciso, cara, eu estou aqui, meu irmão. Eu sofro das mesmas paixões. Eu tenho as mesmas limitações. Eu não sou melhor que você. Deus tem me dado graça nessa área. Deus tem me dado graça na minha vida financeira, então eu vou compartilhar com o irmão. Deus tem dado graça na sua vida financeira. O irmão é próspero, o irmão tem uma capacidade de administrar recursos, eu tenho dificuldade. Meu irmão, o senhor vai me discipular. Você vai me ensinar, você vai sentar comigo, vai fazer conta comigo, vai falar, Márcio, você está tudo errado. Você não sabe lidar com dinheiro, rapaz. Por isso que você está sempre seprocado. Por isso que teu nome está sempre sujo. Por isso que há 10 anos você dá dinheiro para as instituições financeiras. Eu vou te ensinar, rapaz, lidar com dinheiro. Nós somos uma família. Quando um perece, todos sofrem. Né? Se eu não ajudo o meu irmão a lidar com o dinheiro dele, ele vai estourar os filhos dele, vai estourar o casamento dele. E a culpa é de quem? É dele. Ele, marido ruim, pai ruim. Eu nunca olho para mim e falo assim, não, a culpa é minha, porque ele é meu irmão. E eu devo ter um relacionamento discipular com ele. E nós temos que crescer como igreja. Isso é relacionamento discipulador. Mas perguntas? Temas? Ajudei, irmão? São dicas muito simples, né? Nós somos administradores desse tempo. Nós temos a ajuda do Pai para nos ajudar a administrar o tempo. Tá? Uma outra coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte. Às vezes o crente ele fala assim, eu não tenho capacidade. O pastor faz isso porque é o pastor. Não é o pastor. Não é o pastor. Pastor é função. Pastor tem a ver com as atribuições que eu tenho na igreja. Quando eu estou discipulando alguém, não é porque eu sou pastor. Eu sou servo do Senhor. Eu fui restaurado por Jesus. Por isso que eu discipulo. Por isso que eu tenho filhos na fé. Porque a grande comissão para mim é uma coisa muito séria. E ela não é opcional. E ela me faz bem. Agora, o irmão fala assim, pastor, mas eu não tenho esse dom. Mas a grande comissão, ela não está no livro de Coríntios, ali no capítulo, não está no livro, não está na relação de dons.
Até existe o dom de evangelista. Existe. Como existe o dom de orar. Está lá na relação, Efésios. Está lá na relação. Existem pessoas que têm dom de orar. Eu queria ter dom de orar. Né? Como seria mais fácil a vida de oração quando tem dom, né? Tudo que a gente tem dom é mais fácil. Quem tem dom na música tem facilidade com os instrumentos. Quem não tem, tenta. Eu conheço gente que passou a vida inteira tentando aprender a tocar violão, nunca aprendeu. Né? Dom facilita as coisas, mas grande comissão tem nada a ver com dom. Agora presta atenção, eu não sei fazer isso. Então você sabe chegar perto? Você sabe dar um abraço? Você sabe ler? É a Bíblia com ele. Você sabe perguntar para ele como é que ele está? Você sabe pagar um café para ele? Você sabe ouvir? Porque discipular é muito mais ouvir do que falar. Quando você senta com uma pessoa, ela começa a contar a história dela. Jesus amado, se prepara, aperta o cinto, meu irmão. Porque a hora que ela confiar em você e ela abrir a caixa preta dela, meu Jesus amado, sai de baixo. Te prepara, meu irmão. Eu não vou saber o que fazer, a maioria a gente também não sabe. Tem gente que senta no meu gabinete, quando eles começam a falar, eu começo a orar. Eu fico em espírito orando. Falei, Jesus amado, que quando ela para de falar, eu vou ter que falar alguma coisa? O que eu falo, Senhor? Não é assim, pastor Natan? Não somos preparados para aconselhar. Mas eu creio que nós somos preparados para amar, para ouvir. Às vezes a gente ouve assim, não tem nem ideia. Mas vamos fazer o seguinte, eu não tenho ideia, eu vou ficar do teu lado. Aí você me faz uma pergunta simples, não sei responder. Pastor Natan, me responde uma coisa, que eu preciso responder aqui, que o discípulo que Deus me deu. Se o pastor Natan não souber, nós estamos errados, meu irmão. Aí você fala para ele, cara, nem o pastor Natan saiu. Não preocupa com essa pergunta. O pastor Natan não sabe, como é que nós vamos saber? Né? Eu falo assim, bom, vou falar com o pastor Tunala, vou falar com o pastor Roberto. O pastor Roberto também não sabe responder. Antigamente o pastor Avelino, o pastor Roberto falava com o pastor Avelino. O pastor Avelino não sabia, acabou, meu irmão. Só o céu. Nós vamos esperar, vamos morrer. Depois de morrer, corpo glorificado, a gente vai conversar lá. Isso aí deve ser resposta que até anjo deve ter. A gente puxa um anjo. Anjo, vem aqui, temos uma pergunta que trouxemos da terra. Não é saber. O pastor falou para mim assim um dia, pastor Samuel Mitch, e ele falou assim, Márcio, os crentes batistas, eles sabem muito mais do que eles precisavam para ser cumpridores da palavra. Pastor Samuel Mitch. Ele falou assim, o povo batista está pronto para liderar a cidade, para liderar famílias, para discipular as nações. Só falta coragem, ousadia e obediência. Isso é muito sério. Um outro pastor falou para mim assim, também já faleceu, o pastor Jorge. Ele falou assim, um dia conversando com ele me respondeu, eu não lembro exatamente o que eu perguntei para ele, mas eu anotei a frase, eu já preguei até em cima da frase dele. Ele falou assim, olha, não se preocupe com aquilo que você não sabe, não entende ou não conhece a respeito de Deus e a respeito da palavra. Não se preocupe com isso, com as dúvidas que você tem, guarda no teu coração. Quem sabe um dia o Espírito vai te dar a resposta. Quem sabe um dia você vai ser ministrado por um mestre e ele vai te dar a resposta. Mas se preocupe muito, muito, muito com as coisas da Bíblia que você já entendeu, mas você não cumpre. Tem muita gente na igreja que não cumpre a grande comissão. Já entendeu. Sabe qual é o desafio, mas não é honorado. Passa uma vida. Quantos anos você tem? Pastor, eu fui salvo, que a gente até estufa o peito. Fui salvo, restaurado pelo Senhor faz 15 anos. Quantos filhos na fé, quantos discípulos você fez? Mas como é que é isso? Como é que é isso? Principal tarefa. Se eu tenho uma caminhada com o Charles, e eu estou ministrando a vida dele,
e a gente está junto, eu tenho aconselhado, a gente está crescendo junto, eu pergunto para ele assim: Charles, quem você está ministrando? Porque você não pode ser o Mar Morto, tem que ser o Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia entra água e dá continuidade, Rio Jordão. Agora, o Mar Morto não, a água vem, coisa boa. Se torna um teólogo, sem ter entrado na faculdade teológica. Mas ele é teólogo, conhece tudo, conhece essa história, conhece personagens bíblicos, conhece tudo. Mas morre nele. Ninguém mais é abençoado por aquilo que ele conheceu. Tem crente vivendo assim. Eu não partilho. Então, de repente, no meu relacionamento discipulador com o pastor Natan, tem coisas que eu vou poder abençoar ele. Tem coisas que não. Eu vou orar com ele. Pastor, conta comigo. Eu vou orar por isso. No seu ministério, na sua vida, na sua família. Eu não sei o que te dizer, mas eu estou contigo, meu irmão. Estamos juntos. E eu não vou falar que eu vou orar. Eu vou orar, de fato, pelo pastor Natan. Por aquela situação. E de vez em quando eu falo: e aí, estamos orando. Aí tem novidade. Ele fala: ih, mas preciso te contar. Deus fez um negócio tremendo essa semana naquele tema, lá naquele assunto. Sério, o que ele fez? Ele fez isso. Deus é incrível. Não é, pastor Natan? Não imaginava que Deus ia agir dessa forma. E ele vai falar para mim: é verdade, porque o nosso Deus é inimaginável. Ok? Alguma pergunta para a gente fechar? Vocês estão com fome? Foi um colega meu que, ele sempre fala, pastor Jefferson, pregar na igreja dele, e ele falou para mim assim, eu perguntei para ele assim: pastor Jefferson, até que hora que eu devo falar? Aí ele falou assim: você fala até a hora que você quiser. E o dia o povo vai embora. Mas fica aí, a hora que você sair, você fecha. Fala nada sério, só quando está no público. Eu falei que ele só é homem de Deus quando sobe ali, porque quando está aqui é só besteira. Pastor Jefferson Dantas, estou trazendo ele esse ano aqui a Curitiba. Vai vir em agosto. Perguntas para a gente fechar e orar? CR é um programa, né, de restauração, muito parecido, tem origens, inclusive, a mesma dinâmica do Alcoólatras Anônimos. É um encontro na segunda-feira, onde as famílias e as pessoas que estão ali, elas vão receber uma palestra, elas vão ter um tempo de louvor, 2 cânticos, vão receber uma palestra dentro de uma área, codependência, ansiedade, e depois elas vão estar em grupos de apoio, que a gente chama, onde elas vão poder falar. Então, você conheceu um cara na rua, você falou do programa, ele vai lá, ele vai poder conversar e vai poder falar. O CR, ele acontece ali e ele morre ali, no encontro. Tá? O que acontece com a equipe do CR é colocar as pessoas em GPS. Aí lá acontece. Ali é muito. Então, normalmente, hoje, não é uma necessidade. Eu fiz o CR há 3 anos atrás, todo o programa, fiz em 8 meses o CR, fui muito abençoado. Eu, pastor, né, resolvido em muitas áreas, mas Deus mexeu com muitas coisas importantes para mim, de ouvir algumas coisas sobre ansiedade. Lembro muito de uma palestra que eu ouvi, muito interessante, sobre pecado de omissão. Eu não estava percebendo quanto eu era pecador e quanto eu omitia coisas no meu dia a dia, sabe? Verdades que eu deixei de falar para o Charles, que eu devia ter falado. Aí eu ouvi uma palestra sobre pecado de omissão que mexeu muito comigo. No todo o programa CR, que mais mexeu comigo. Mas aprendi muito com codependência, são coisas assim. Então, na realidade, tanto o CR e qualquer programa na rede de cuidado, ele é sempre uma ferramenta. Porque não é lá que a gente, nem numa classe de EBD a gente vive comunhão. É classe, é ensino, é o mestre falando, a gente compartilha, a gente brinca, o professor brinca, mas a comunhão a gente vive lá no GPS. Então, chegou? O caminho das pessoas é o GPS, né? A gente chama de PGM. Ok? Então é programa. Nós temos 14 psicólogos hoje na Policlínica. Eles fizeram em março
800 e poucos atendimentos de gente da cidade. É uma ferramenta que nós temos. Pessoas conseguem ter um psicólogo e conseguem pagar um preço, porque o valor da sessão lá, da consulta, ela é de acordo com a pessoa pode pagar. Então, crente, não crente, membro da igreja não, a maioria não é membro da igreja. Hoje está nesse programa, é abençoado pela área social da igreja, mas o objetivo daqueles psicólogos é que aquelas pessoas realmente encontrem a sua família, ou venham fazer parte de uma família preciosa que é a família de Deus. Amém? Podemos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero agradecer, viu, pastor Natan, pela confiança, né? Pela credibilidade. Agradecer demais a igreja pelo que já contribuiu na minha vida, em especial aqui, aqueles que me conhecem, a irmã Eugênia, tantos outros irmãos, a Ana, a Cris, o Jorge, né? A gente tem muitas memórias boas e eu louvo a Deus pela história dessa igreja aqui. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria desafiar uma coisa para você. Eu não sei o quanto Deus tem te usado. Se você tem estendido a mão para que o Espírito Santo de Deus use você. Mas eu não tenho dúvida que tem muitas pessoas perto de você que poderiam, ao longo da sua história, ter sido transformadas, ter situações mudadas só pela sua intervenção. Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. O Isaías 61 diz que Deus derramou o Espírito sobre nós para libertar os cativos, né? E qualquer área de cativeiro, mesmo na vida de um cristão, nós temos do Espírito Santo poder e autoridade para ministrar e abençoar. Ele nos dá autoridade. Toda a autoridade vem de Deus. E a autoridade que temos para libertar cativos vem do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser instrumento. Tem gente, não pense que você vai sair daqui e falar assim, vou mudar o meu estilo de vida e vou ser pai de multidões como Abraão. Não, querido. Eu sempre gosto de lembrar assim, Jesus tinha 12 discípulos. Mas Jesus era Jesus. Eu não sou Jesus, não tenho a mesma capacidade que ele, então eu tenho uns 2 ou 3 só, que é o que eu dou conta. Né? E tem que cuidar bem cuidado. Não é nome de uma relação. Mas de um em um, de encontro em encontro, de relacionamento em relacionamento, as pessoas vão mudando. As pessoas vão sendo edificadas. Independente. Deus me deu um discípulo de 14 anos. Tem sido 17 anos. Tem sido uma bênção caminhar. Um desafio para mim caminhar com o Arthur, que tem 17 anos. Várias situações complicadas na família. Hoje acontecendo, a vida desse menino virou de cabeça para baixo. A família dele se desmoronou. E ele fez uma viagem missionária comigo e lá o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que cuidar dele. E eu estou cuidando do menino de 17, um dos meus discípulos é um menino de 17 anos. E eu tenho aprendido com aquele menino, com todas as dificuldades que ele tem. Muitas dificuldades. E Deus já nos deu intimidade. O Arthur já chegou para mim e abriu coisas que ele anda fazendo no computador dele que ele não deveria estar fazendo. E eu, um homem muito mais maduro e experiente que ele, estou ministrando e eu tenho um desafio. Eu vou ensinar o Arthur a ser homem. Esse é um dos meus desafios. Ele vai aprender a ser homem comigo. O pai dele não ensinou. Infelizmente. Mas Deus colocou o Arthur na minha vida. Eu não sei quanto tempo vai durar a minha jornada com o Arthur. Nosso encontro é semanal. Nós temos um encontro semanal. E Deus vai fazer uma obra na vida dele. E o Arthur vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque eu vou fazer discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Sem mar morto, né, Charles? Sem mar morto. A água entra e a água viva é. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua agenda? Tem gente, tem pessoas, porque Deus ama pessoas. Tem pessoas na sua agenda semanal?
tem tempo na sua agenda. De repente você está numa rotina frenética aí do estudo, do trabalho. Quem sabe você fala, não, pastor, já passei dessa fase, estou tranquilo, agora é sombra e água fresca. Querido, busca uma sombra e água fresca, leve alguém para estar do seu lado nela. Né? E você vai ser bênção. Feche seus olhos. Fale com Deus. Fala, Pai, me ensina, me capacita. E antes de tudo, coloca amor no meu coração por pessoas, por vidas. Coloca amor no meu coração pelas pessoas que estão aqui perto de mim. Coloca amor no meu coração pelas famílias. É tanta gente, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Tem tanta gente que eu queria abençoar, eu não tenho como. Mas eu tenho abençoado pessoas. Faça isso. Declare isso. Não importa a quantidade. Se o pastor Natan tem muito mais filhos na fé do que eu, isso não faz ele melhor do que eu. Porque se eu estou produzindo os meus talentos, se eu estou reproduzindo os meus talentos, sejam 2 ou sejam 10, para o Senhor isso não faz diferença. Nós somos aqueles que colhemos os frutos maduros, mas quem amadurece o fruto é o Senhor, quem prepara o campo é o Senhor, quem prepara a terra é o Senhor, quem faz a terra produzir, a semente produzir, crescer é o Senhor, quem produz fruto é o Senhor. Nós somos os coletores, nós somos os ceifeiros que o Senhor escolheu. Então eu quero orar por você. Pai amado, eu te louvo pela história dessa igreja, pela vida de cada irmão, pela vida dos pastores aqui. Peço bênçãos sem medida sobre o ministério que o Senhor estabeleceu dessa igreja, em especial nessa região da cidade, com as famílias que o Senhor reuniu. E eu te louvo por cada uma delas. Agora que o cristianismo genuíno seja experimentado e vivido aqui a cada dia. Deus, que o endereço dessa igreja não seja a Avenida dos Estados, mas que o endereço da Igreja Batista Avenida dos Estados seja a casa de cada irmão. Que as casas estejam abertas, que as pessoas possam ser acolhidas nas nossas casas, para que elas possam provar e conhecer da nossa intimidade, para que elas possam conhecer a nossa vida e a nossa história, para que elas possam ministrar o nosso coração. Deus, não tem coisa mais preciosa do que ser ministrado por um discípulo que acabou de chegar, acabou de se converter. Como é precioso ser ministrado por irmãos que já estão com a idade avançada, que viveram tanto, tiveram tantas experiências. Pelos nossos líderes, tem sido bom poder crescer, poder alcançar, Deus, junto com a igreja do Senhor, vidas e transformar vidas para que o teu nome seja honrado. Abençoa esse povo, abençoa os propósitos dessa igreja. Coloca essa igreja como um luzeiro, um farol, onde a cidade possa ser atraída por ela, onde a luz do Senhor Jesus possa brilhar tanto, e o sal precioso que nós temos para dar sabor na vida das pessoas possa ser semeado por toda a cidade. Nós oramos agradecidos. Ajuda os pequeninos, os jovens, os adolescentes, eles que precisam tanto do nosso exemplo, e que as pessoas, que nós possamos fazer como Paulo, e em alto e bom tom dizer: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nós oramos muito agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.